João 21, de 1 a 18. Se tiver alguém sem Bíblia, ajuda esse infidel que está sem Bíblia aí perto de você, por favor. Vamos lá, João 21, a partir do 1. Todo mundo achou? Vamos lá? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não desejar ir. Como lidar com situações que nos levam para longe da missão? Talvez hoje à tarde alguns de vocês fizeram um pacto com o Senhor de serem submissos à vontade de Deus, à missão de Deus para as suas vidas. Mas como lidar com essas situações? Deixa eu contar uma história para vocês que não é novidade. Os desafios surgem na nossa vida, não é verdade? De onde não imaginamos, eles surgem. Parece que automaticamente eles aparecem. Quando estamos mais felizes, surgem os desafios, é impressionante. E eu creio que a pergunta não é se aparece ou não desafios na sua vida, mas a pergunta é: como é que nós estamos lidando com esses desafios que surgem na nossa vida? Eu já ouvi alguém dizer, e eu achei muito interessante essa pessoa falando isso. Ela disse assim: o problema com a vida é que ela é tão diária. Interessante, né? O problema com a vida é que ela é tão diária. Ou seja, todo dia nós estamos enfrentando situações. Às vezes eu olho para mim no ministério, para a minha liderança no ministério, e a gente vê que uma das coisas mais difíceis sobre a vida é o desânimo que vem de vez em quando. Sabe o que? Quando você lida com pessoas. Não é zicado esse negócio de lidar com pessoas? Não é complicado? Não tem botão on and off, né? Não tem como equalizar o coitado lá ou a coitada lá, né? Cada um tem o seu jeito de ser. Como muitos de nós dizemos assim: puxa, eu não achava que esse negócio ia acabar assim. A gente às vezes visualiza um término feliz, assim ou assado, e às vezes a gente para e se pega pensando: puxa, não era assim que eu pensei que esse negócio ia terminar. E muitas vezes você trabalha duro para continuar, mas parece que o pensamento de fracasso não sai da tua cabeça, o desânimo, a desmotivação, que vem por causa muitas vezes dos relacionamentos tão difíceis que nós temos. E olha, se esses desalentos não fizerem você desanimar, sabe o que acontece?
o fracasso começa a assombrar o seu espírito. Ah, parece que a igreja não cresce. Ah, parece que é o mesmo grupo de adolescentes. Ah, meu PGM não vai para canto nenhum. Ah, parece que esse cara não sai de onde ele está. Senhor, parece que eu não vou conseguir líder nenhum. E a gente começa a desanimar. E a gente começa a pensar, puxa, não vai dar nada certo, eu sou um fracasso. E se isso ainda não te pegar, deixa eu te contar um negócio. Vem as distrações com o dinheiro, as distrações com o conforto, as distrações com todas essas coisas maravilhosas que o mundo muitas vezes traz, que são controlados pelo nosso coração, pela nossa mente, e às vezes são tão fortes que nos distraem da missão estabelecida por Deus para mim e para você. E a gente começa a deixar de fazer aquilo que é verdadeiramente importante. E a gente começa a trabalhar com coisas que a gente sabe que são terrenas e que ficarão aqui. Ficarão aqui. Se você está aqui hoje, você consegue se identificar com o que eu estou te falando? Deixa eu dizer um negócio para você, você não está sozinho. Eu te garanto que você não está sozinho. Alguns dos melhores do povo de Deus enfrentaram profundamente essas situações, que queriam tirá-los do chamado de Deus para a vida deles, queria tirá-los da missão de Deus para a vida deles. E uma dessas pessoas, essa do texto que nós acabamos de ler, é um dos meus indivíduos favoritos do Novo Testamento, Pedro. Pedro, ele estava aqui num momento de desespero em João 21. Ele estava vivendo um momento de loucura. E eu acho que é importante para a gente estar aqui se perguntando, será que essa passagem, essa situação de Pedro é semelhante a que eu estou vivendo hoje? E o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Porque se eu definir a minha missão, se eu me render a essa missão, será que não está na hora de eu fazer alguma coisa em prol dela? Ou seja, ao sair daqui hoje à noite, o que você vai fazer já amanhã de manhã em prol daquilo que você vivenciou e da entrega que você viveu com Deus hoje? E olha só, primeiro princípio que a gente encontra nessa passagem: se amamos a Cristo, nos preocupamos com o que Ele se preocupa. Simples assim. Se amamos a Cristo, nos preocupamos com o que Ele se preocupa. Eu já ouvi muitos sermões sobre esse texto aqui, eu já preguei vários, mas estudando ele recentemente, eu comecei a captar o que realmente estava sendo dito aqui. Porque às vezes a gente sai com as elucubrações assim absurdas sobre esse texto, né? Eu já vi cá numa pregação que você diz assim: onde é que o cara está tirando isso? E eu olho, e eu digo, não estou entendendo onde é que esse cara está tirando isso aqui. Mas deixa eu te fazer aqui uma colocação bem interessante. Tudo que a gente vai ver aqui está nas palavras que Jesus disse a Pedro. A verdade desse texto está nisso. E olha só, ele fez, né, uma pergunta. Ele disse assim: Pedro, você me ágape? Você me ama? Esse ágape é a forma do amor. Se você está na igreja há algum tempo, você já deve ter ouvido falar do amor ágape. Se você está há algum tempo em igreja, você já ouviu falar. O amor ágape, eu poderia dizer que é aquele amor de forma mais elevada que existe. Geralmente é o amor que é usado de Deus para a gente. Muitas vezes quando falamos do amor de Deus para conosco, nós falamos desse amor ágape. É a forma mais elevada, poderíamos dizer, da forma de amar. Ele não está baseado numa resposta emocional, mas numa resposta volativa. Volo, que vem da palavra, né, o volo é a palavra em latim, né, e o que ela significa é o querer, né, ou seja, ela não é emocional, ela é intencional. A minha resposta de amor é essa. E olha só, o amor ágape é um compromisso de amar independentemente do que venha. É uma escolha que eu faço de cuidar de pessoas, de cuidar das necessidades das pessoas. Jesus diz assim: Pedro, tu me ágape? E aí Pedro responde: sim, Senhor. Tu sabes que eu filéo você. Ou seja, é uma outra forma de amor, um amor fraternal, a forma como ele responde. E muitas vezes pessoas dizem: ah, esse é o negócio nessa história aqui. Jesus estava tentando engrenar o nível de compromisso de Pedro com ele. Só que isso cai por terra quando Jesus faz a terceira pergunta. Porque a terceira pergunta, quando olhamos no grego, é: Pedro, tu me filéu? Ou seja, como é que ele pergunta se ele ama de forma ágape e agora ele pergunta se ele ama de forma filéu? Ou seja, Jesus estava querendo trabalhar o nível de compromisso de Pedro com ele. Porque se fosse assim,
O que o texto diz é que Jesus estava descendo um grau para o compromisso, porque ele saiu do ágape para o filéu. E esse não era o desejo de Jesus. Em nenhum momento Jesus diminui o nível de compromisso. Nas escrituras, filéu e ágape é usado de forma intercalada. Muitas vezes é usado de formas misturadas no texto, e você tem que buscar para poder entender. Para Pedro, para ser justo com Pedro, né, eu creio que é importante a gente dizer que Pedro, ele amava Jesus não de uma forma emocional, mas de uma forma volativa. Ele queria amar a Jesus. Imagina, eles estiveram ligados por 3 anos, juntos por 3 anos. Jesus era como um irmão para Pedro. Pedro praticamente estava dizendo: Jesus, o meu amor por ti vai fundo, não é um amor qualquer. Interessante que são 3 momentos diferentes. Por isso, não perca o foco. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: se você me ama, Pedro, você vai se preocupar com o que me interessa. É a única forma de eu saber que você me ama. Por isso que ele diz: apacenta os meus cordeiros. Jesus está falando de pessoas, das suas necessidades. Essas pessoas precisam ser alimentadas. É aí onde nós entendemos quem realmente ama ou não o Senhor. Você e eu precisamos lembrar que quando Cristo veio à Terra, Ele foi apaixonadamente viciado por algo neste planeta. Sabe o que? Pessoas. Ele foi apaixonadamente viciado por pessoas. Eu nunca vi Jesus dizer para Judas assim: Judas, tem grana aí no tesouro? Tem um negocinho. Estou vendo uma montanha muito bonita. Vamos construir uma biblioteca messiânica. Porque quando eu for, todo mundo vai saber e vai poder ler sobre a minha pessoa. Ele nunca fez isso. O investimento que Jesus fazia era o quê? Na vida de pessoas. Jesus estava sempre com as pessoas. Eu vou saber que você realmente me ama quando você se preocupar com as pessoas. Quando você se preocupar com o que eu me preocupo, eu vou saber que você me ama. Em outras palavras, era isso que ele estava falando para Pedro. Quando Cristo veio, ele não veio para gastar tempo, ou a maior parte do tempo, com pessoas religiosas. Vocês conhecem a história de Jesus, muitos de vocês conhecem. Ou seja, na verdade, o que Jesus fez foi usar palavras muito fortes, muitas vezes contra os religiosos, contra a hipocrisia dos religiosos, contra as estruturas, contra o conjunto de regras, contra tudo aquilo que oprimia o povo, inclusive o povo que queria buscá-lo. Porque muitos dos religiosos tinham perdido o foco em cuidar de pessoas. Ao invés disso, Jesus passou o maior tempo dele com quem? Você lembra aí? Marginalizados, pobres, oprimidos, pecadores, menos favorecidos. Era com esses que Jesus se juntava. E olha só, se nós estamos nos preocupando com pessoas, deixa eu te contar uma história. Se nós estamos nos preocupando com pessoas, nós vamos querer nos envolver com os nossos colegas de trabalho. Vamos querer nos envolver com os nossos amigos da faculdade. Vamos querer nos envolver com os nossos amigos da escola. Vamos querer nos envolver com os nossos vizinhos. Vamos querer nos envolver com aqueles familiares que não conhecem Jesus. Os corruptos. As garotas de programa. Os homossexuais. Os beberrões. Os drogaditos. Aqueles que às vezes chegam, mas falam mal. Os fofoqueiros. Aqueles que chegam e não têm controle do temperamento. Ou seja, temos que nos envolver com essas pessoas, porque são as pessoas com as quais Jesus Cristo se envolveria. Pessoas que são marginalizadas, que vivem sem esperança, impotentes diante da probabilidade fenomenal de ter vida, e vida com eles. De forma normal, nós não nos juntaríamos com essas pessoas, mas por causa do amor de Cristo por mim, eu volatilmente me envolvo com eles, porque essa é a missão de Deus para mim. Eu saio da minha zona de conforto e eu entro num programa que Deus tem para mim. Segunda lição: se amamos a Cristo, nós vamos focar e nós vamos ficar na missão. Nós vamos focar
e nós vamos ficar na missão. Se amamos a Cristo, nos preocupamos com o que Ele se preocupa. Essa foi a primeira lição. A segunda é, se amamos a Cristo, vamos focar e ficar na missão. Eu fico pensando, por que Jesus perseguiu tanto a Pedro, fazendo 3 perguntas semelhantes num determinado momento? E eu creio que a resposta para essa pergunta, ela não é encontrada no texto, mas em todo aquele contexto. Olha os versículos de 1 a 3 do capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam lá Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ou seja, Jesus vai atrás de Pedro. Quando eu leio esse texto, dos versículos 1 e 2, eu começo a entender, como tudo aqui está se dando. Olha só, Simão Pedro diz aos discípulos que estavam com ele, vamos voltar ao que sabemos fazer. E aí eles voltam o quê? A pescar. Ele diz, vamos controlar a nossa vida novamente, vamos abrir um novo negócio. Para eles, fazer o que Pedro estava sugerindo era sair da missão, ou se desligar do chamado, ameaçando a própria finalidade do trabalho em curso de Deus em suas vidas. O que eles estavam fazendo era abrir mão de tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. Muitas vezes nós fazemos isso. Abrimos mão do chamado. Quantos de vocês aqui em algum momento teve um impacto com Deus, sentiu o chamado para o ministério, o chamado para o pastorado, o chamado para se envolver em algum momento com missões, o chamado para se envolver em alguma área da igreja, o chamado para liderar, e você se entregou e disse, não vou mais fazer isso. Colocou de lado tudo aquilo que Deus um dia falou para você. Eu lembro do Rodrigo aqui falando, 10 anos, 8 anos, para terminar o seminário? 10 anos para terminar o seminário. Bateu o recorde, quase que era jubilado. Por quê? Entendia que Deus queria, corria do que Deus queria. Entendia o que Deus queria, corria do que Deus queria. 10 anos. 10 anos. Eram só 4. Levou mais que o dobro. Por quê? Medo, ou talvez outras atrações o tirou daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Essas atrações que muitas vezes nós temos que lidar no nosso dia a dia. E olha só, eu não estou querendo aqui dizer que é culpa deles, esses caras estavam todos ali zicados, tal, não sei o quê. Eu não vou jogar o peso neles. Olha só, se eles tivessem escolhido a vida de pescador, eu e você provavelmente não estaríamos aqui. Se eles tivessem escolhido essa vida, talvez nós não estivéssemos aqui. Por isso que esse assunto é muito sério, pessoal. Nós estamos sendo tentados a deixar a missão, a deixar o chamado. E olha aqui, pensa comigo. Eu acho que eles pensaram que nem a gente hoje. Eles pensaram assim, eu não acho que isso terminou da forma que eu pensei que ia terminar. Imagina, Jesus morreu na cruz, acabou tudo que a gente viveu. Eles estavam no centro das atenções, eles caminharam com o homem da hora que era Jesus Cristo. A expectativa deles não era que Jesus ia morrer na cruz, a expectativa deles era que Jesus ia derrubar o Império Romano, que Jesus ia mais uma vez restaurar Israel socialmente, politicamente, economicamente. Esse era o destino. Ou seja, o objetivo era que Israel voltasse à sua glória. Esse era o objetivo deles, não de Cristo. Ao ouvir aquilo, o que você pensa? Depois de passar 3 anos com um homem que morre e acabou. Jesus foi para a cruz e eles estremeceram, se trancaram. Estavam com medo que o governo romano também matasse eles. E aí, imagina, eles ouvem, ele ressuscitou. Imagina. E aí Jesus vem e aparece a eles. E aí eles tocam em Jesus, eles comem com Jesus, e depois Jesus some novamente. Desaparece. Imagina a cabeça dos caras como estavam.
Às vezes a gente coloca e vive uma simplicidade muito grande na história dos discípulos, mas imagina isso tudo acontecendo, a confusão na cabeça dos caras. Quando Jesus finalmente aparece, ele se mostra de formas estranhas. Ele chega, ele sai, ele entra no quarto, ele mostra as feridas, ele faz tanta coisa ali. O que é que eles dizem? Olha, eu não achava que ia acabar assim. Vamos voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes. Vamos voltar a controlar novamente as nossas vidas. Não é à toa que os discípulos nesse momento são atraídos e aqui neste momento distraídos para as coisas que estão do lado desta terra, não aquelas do céu, mas aquelas aqui da terra. E eles dizem: vamos abrir o nosso próprio negócio de pesca e talvez a gente tenha dinheiro para se manter. Quando Paulo traz a ideia, o que acontece? Todo mundo diz: estou junto. Eles saíram, entraram no barco, pescaram a noite toda e não pegaram nada. Nada. Agora imagine, se você é pescador profissional, isso tem uma consequência. Se você é um cara que gosta de pescar, tirou um dia de folga do trabalho, foi lá pescar, não pegou nada, grande coisa, né? Agora, se você é pescador profissional, é o primeiro dia do teu negócio, do teu emprego, você sai para pescar, passa a noite toda pescando e não pega nada, tem alguma coisa errada. Imagina a desmotivação desse povo. Imagina o coração deles. Jogavam a rede, voltava vazia. Jogava a rede, voltava vazia. Jogava a rede, voltava vazia. O desânimo se agravando mais e mais e mais. Deixa eu te contar uma história, meu irmão. Olha aqui, ó. Se você abandona Jesus, deixando a sua missão, por achar que existe algo melhor lá fora, por achar que a rede voltará cheia, não se engane. Você pescará toda a noite, no final não vai pegar nada. Porque você está fora do plano de Deus para a sua vida. Lembre-se de que você, quando atravessar os portões desta vida para a próxima, deixa eu te contar uma história. Você vai descobrir que você gastou a sua vida e não pegou nada. O que você vai apresentar ao Senhor? O texto diz que o dia clareou e um homem apareceu na praia. Ele não sabia quem era. O cara chama ele e diz assim: ei pessoal, como é que está a pescaria? Uma desgraça. Pegamos nada. Pescamos a noite toda. Se coloque no lugar dos discípulos. Tem um cara lá na praia. Eu estou cansado, desmotivado, irritado. O cara lá na praia diz assim: pegou nada. Joga do lado direito que vocês vão pegar. Quem é esse palhaço que está dizendo nada para eu jogar a rede do lado direito agora depois de ter pescado a noite toda? Eu que sou profissional do negócio. A gente não age assim às vezes com Jesus, né? Jesus, eu sei de tudo. O que você está falando aqui para mim agora? Eu sei que eu tenho que ir aqui. Eu sei que essa menina é a menina de Deus para mim. Eu sei que esse trabalho é o trabalho de Deus. Eu vou em frente nesse negócio. E o Senhor dizendo: joga daquele lá. É esse emprego. É aquele emprego que paga menos. É esse mesmo. É aquela menina que é mais feinha. É aquela mesmo. Misericórdia. Quando eles puxaram a rede, o que aconteceu? A rede estava cheia. Quando João diz para Pedro quem era, Pedro gostava de pescar nuzão, peladão. Pedro coloca o manto, mergulha e vai ao encontro de Jesus. Ele esquece da galera puxando a rede com 153 grandes peixes. Ele esquece e vai embora, nado para lá. E olha só, vamos correr que o nosso tempo está indo embora. Sabe o que significa isso aqui? Sabe por que Pedro saltou na água e foi ao encontro de Jesus, nem esperou pelos discípulos? Sabe por quê? Você lembra a história lá de Lucas 5? Jesus estava pregando, ensinando as multidões iam chegando, iam apertando ele foi entrando na água, chegou um momento que ele viu alguns pescadores no barco, e disse assim: galera, me ajuda aqui, me coloca no barco e me leva um pouquinho aqui para o fundo para eu poder pregar para a galera. E ele vem, os pescadores ajudam, ele prega ali para a galera. Quando termina o ensinamento, ele diz assim: vocês pescaram alguma coisa? Não, passamos a noite toda pescando, não pegamos nada. Está lá em Lucas 5. Aí ele diz assim: ó, vamos um pouquinho mais profundo, joga a tua rede agora. O que acontece? A rede volta cheia. Naquele momento, o que acontece com
Pedro, ele cai de rosto em terra, prostrado diante de Jesus, e ele grita: afasta de mim, porque eu sou um pecador. Pedro está tão impressionado com o ensino e com a autoridade de Jesus, que ele grita como um pecador arrependido. E olha o que é fera, Jesus sempre faz, diante do choro de um pecador arrependido, não uma palavra de julgamento, mas de misericórdia. Isso é muito fera. Talvez hoje você esteja pensando: poxa, Jesus vai me julgar. Não, Jesus te ama. Jesus vai viver para com você com misericórdia. Ele diz: Pedro, levante-se e siga-me, porque de agora em diante você não vai ser mais pescador de peixes, mas sim pescador de pessoas. Lucas diz imediatamente que os pescadores deixaram as redes e seguiram a Jesus. Por quê? Porque o negócio deles agora era pessoas. Por que Jesus pulou do barco? Perdão, por que Pedro pulou do barco em direção a Jesus? Porque Jesus tinha planejado o segundo milagre. Esse segundo milagre foi planejado. Jesus planejou porque ele queria ter Pedro de volta ao momento da sua chamada, que foi lá em Lucas 5. Ele queria que Pedro relembrasse aquele momento onde ele teve um encontro com Jesus, onde ele abriu mão de tudo para seguir a Jesus. Talvez você e eu que estamos aqui, que talvez estejamos desanimados, desmotivados, precisamos lembrar do nosso chamado, lembrar da missão, lembrar daquele dia onde Cristo nos tirou do lamaçal do pecado, lembrar do pacto, do compromisso que fizemos com Ele. Ele corrigiu o nosso coração, e hoje a gente pode ser corrigido novamente, lembrando de quando Cristo foi tão convincente, tão digno. Lembra disso? Lembrando de quando você veio à cruz, lembrando de quando Ele te cobriu com seu precioso sangue, lembrando quando Ele te libertou, lembrando de quando Ele cancelou o inferno, lembrando de quando Ele te garantiu o céu, lembrando de quando dissemos assim: Senhor, eu te entrego tudo. Lembra desse momento? Deixa eu te fazer uma pergunta: o que mudou para você hoje estar assim? Jesus mudou? As necessidades das pessoas mudaram? Ou foi você que mudou? O que Jesus quer é nos lembrar desse chamado nosso. Esse foi um milagre intencional da parte de Cristo. O milagre não foi apenas de colocar o peixe na rede, mas também de manter o peixe fora da rede durante toda a noite. Porque só assim Jesus poderia lembrar a Pedro da sua vocação. Às vezes você está vivendo na lata, no fundo do poço, porque Jesus quer que você lembre de quem você era em Cristo. Ele quer que você lembre daquele momento lá atrás, onde Ele te alcançou. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Quando eles chegaram, tinha uma fogueira, lembra disso? Jesus usa poucas palavras para contar a história. Por isso que é importante a gente pensar em tudo. A fogueira naquele momento, esse nome fogueira foi usado somente 2 vezes no Novo Testamento. Uma aqui e uma durante o julgamento de Jesus. Agora imagina quando esse cheiro da fogueira sobe. Imagina o quanto isso lembrou a Pedro daquele momento que ele tinha negado a Cristo. Quando ele chega ali, ele lembra do seu fracasso. Ele lembra e ele fica desesperado. Por que Jesus usa pessoas que falham? Porque se nós fôssemos esperar por perfeitas, a obra nunca andaria. E olha só, a outra lição aqui é que foram 153 peixes. Você lembra disso? Para que então os filezinhos já ali pronto na praia? Para que isso? Se 153 peixes foram pegos? Sabe por quê? Eu creio que Jesus está ensinando algo muito importante para a gente. Quando você pensou que tinha que deixar a sua missão para cuidar das suas necessidades, quando você pensou que tinha que deixar a missão para ter um pouco mais de dinheiro, Jesus estava dizendo assim: eu cuido disso. Não você, eu cuido disso. O exemplo de Jesus aqui é de provisão. Ele provê muito mais do que eles precisavam. 153 grandes peixes. A próxima vez que você pensar em comprometer a sua integridade, a próxima vez que você lembrar, ou pensar em enganar o reino por um pouco de dinheiro extra, cuide, porque Jesus vai te lembrar, fazendo com que você tenha redes vazias. Isso é muito importante, queridos.
muito importante. Mas o que mais me impressiona, para a gente finalizar, o que mais me impressiona é que a primeira pergunta não é como a segunda, nem é como a terceira. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Por que ele perguntou isso? Mais do que estes? Será que Jesus estava fazendo um campeonatozinho para ver quem amava mais quem? Não. Não era isso. Ele disse assim: você me ama mais do que estes grandes peixes que você tem usado para abrir mão do meu chamado. Esse é o cerne da mensagem. Eu creio que Jesus faria a mesma pergunta hoje. Eu não sei o que é que deixa ou te leva a deixar a missão, abandonar a missão, se desligar do chamado. Eu sei que às vezes nós precisamos voltar àquilo que um dia Jesus nos falou e assumirmos novamente um compromisso com Ele. Tudo o que eu sei, meus queridos, dessa lição aqui, sabe o que é? É que muitas vezes é o peixe que nos mantém longe da missão. É o peixe que nos mantém longe da missão. Quais são os peixes da tua vida? Porque hoje Jesus está te perguntando: você me ama mais do que estes peixes? Quais são os peixes da tua vida? Eles são os teus próprios sonhos, o teu desejo de conforto, talvez algum pecado, algo que você escolheu antes de Jesus. A pergunta dele para você é: tu me amas mais do que isto? Tu me amas mais do que isto? Eu gostaria de acreditar que hoje o nosso coração ainda está voltado a este amor. Eu queria que hoje a gente pudesse, talvez, colocar diante dele a situação do nosso coração. Eu gostaria que ele pudesse achar o nosso coração pulsando de amor por ele. O que eu não gostaria, e olha aqui para mim, o que eu não gostaria era que o Senhor achasse uma plaquinha pendurada no nosso coração, balançando, dizendo assim: eu fui pescar e abri mão de tudo. Será que você não tem aberto mão de todo o chamado de Deus para a tua vida? Aberto mão da missão que Deus tem te dado? Aberto mão da vida que Ele tem te chamado para viver? Por causa de alguns peixes? Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Sabe, hoje nós fizemos à tarde uma decisão de se submeter à missão de Deus. Hoje à noite você está sendo chamado a dar um passo de fé e sair para pescar. Mas só pescar homens. Por isso que a gente fez aquele exercício antes. Porque a gente tem que sair daqui na vibe da pescaria. Mas por homens. Pessoas. Não por peixes.